te dá riqueza e dá sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos, quem entendeu a mente do nosso Senhor? Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Como seres humanos, nós buscamos a satisfação dos desejos do nosso coração. Temos o nosso coração desejoso, nós buscamos esse desejo, nós buscamos essa satisfação. E as Escrituras dizem que isto não é nada estranho. E o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tenha satisfação em Deus e ele satisfará também os desejos do teu coração. Meus irmãos, Davi nos fala sobre isso. Davi nos chama a atenção para essa direção em nossa vida. Ele diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. As duas coisas estão atreladas. Os desejos do nosso coração, eles serão satisfeitos se eles estiverem vivendo, agradando-se do Deus Todo-Poderoso. Porque dessa forma não haverá absolutamente vontades que sejam divergentes. A nossa vontade caminhará sempre para convergir com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 32, versos 40 e 41. As Escrituras dizem assim, começando aqui do 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que eles nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem,
plantá-los-ei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Amém. Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus, nossa gratidão, Pai. Nosso louvor, nossa adoração ao Senhor, pelo Deus que o Senhor é. Um Deus todo-poderoso, um Deus infinito em todo o seu ser. Um Deus, Senhor, que por mais que imaginemos ou tentemos imaginar qualquer limite, nós nunca conseguiremos, por causa da nossa limitação, por causa da nossa finitude. A Deus, exaltado seja o teu santo nome, Pai, e que esse momento juntos aqui seja, Senhor, um momento de gozo para o nosso coração. Oramos, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós vamos louvar a Deus com o coral Luz e depois nós voltamos para meditar na palavra de Deus. Deus, na sua onipotência, Ele revela na sua palavra alegria e gozo. É evidente que a alegria, é evidente que o gozo, é evidente que expressões como arrependimento de Deus não dizem respeito à nossa alegria, ao nosso gozo, ou ao arrependimento que envolve a nossa vida como pessoas. É algo completamente diferente. São valores que estão dentro da santidade de Deus, estão dentro da sua perfeição, estão dentro
da infinitude do seu próprio ser. Então nós olhamos para Deus e vemos que sim, nele há gozo, nele há alegria, nele há satisfação, Deus se satisfaz. E Deus se satisfaz única e exclusivamente para o louvor da sua própria glória. E nós, meus irmãos, somos pessoas vivendo uma situação de profunda busca, profunda angústia, profunda insatisfação. Somos pessoas assim. Nossa vida, o nosso coração vive desta maneira, porque nós vivemos numa situação em que o nosso próprio ser se vê incompleto. Ele se vê em muitos momentos esvaziado. E em tantos são os momentos que nós nos encontramos desencontrados. Quero falar um pouquinho sobre o coração de cada um de nós como um coração satisfeito. Nós precisamos satisfazer, sim, de fato, os desejos do nosso coração. Davi diz isso: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Meus irmãos, olhando para o texto de Jeremias, nós vemos aqui toda uma situação de dificuldade, de luta do povo com o nosso Deus, com o Deus Todo-Poderoso, e uma luta que estava acontecendo por um coração rebelde, por um coração insatisfeito, por olhos que se cegaram por causa do pecado, que se obscureceram, que se endureceram. As Escrituras dizem isso e Paulo fala: toma cuidado para que você não caia no endurecimento do seu coração pela prática do pecado, por um desejo de buscar-se a si mesmo. Jeremias aqui, ele chama a nossa atenção na direção de olharmos e sabermos o centro da nossa própria vida e onde reside a satisfação do nosso coração. Uma primeira observação que nós fazemos dentro desse texto diz respeito ao ser de Deus. Ele diz aqui, no verso de número 40, porei o meu temor no seu coração. Ele diz que vai colocar o temor no coração para que nunca nos apartemos dele. E ele diz no começo do verso 41, alegrar-me-ei por causa deles. Deus se alegra em nossa alegria. Eu vou me alegrar por causa deles, eu vou me alegrar por causa do contentamento deles, eu vou me alegrar por causa da satisfação deles. Meus irmãos, a alegria de Deus não é fazer a nossa alegria, não vamos imaginar que seja desta forma. Deus se alegra fazendo a nossa alegria. Cometeremos um erro se pensarmos assim. Mas Deus se alegra quando a nossa alegria acontece. Quando o nosso coração se vê satisfeito, aí Deus de fato se alegra. Deus de fato se regozija. Verdadeiramente, Deus então, com a nossa satisfação e a nossa alegria, Ele também estará, segundo a expressão do profeta Jeremias, também alegre. Qual a razão para a alegria divina com a nossa alegria? Meus irmãos, Deus se alegra porque há uma razão para que a nossa alegria traga alegria ao coração de Deus. Veja, que não é uma alegria efêmera, não é uma alegria que agora acontece e daqui a pouco desaparece, mas o que Deus nos apresenta aqui é saber que a nossa alegria e o nosso prazer, elas não acontecem nas situações, nos momentos e nas circunstâncias que vêm e vão em nossa própria vida.
A nossa alegria, segundo as Escrituras Sagradas, o prazer do nosso coração, o nosso gozo, ele só é, de fato, um gozo e uma alegria real quando, meus irmãos, essa alegria ela acontece em Deus. Quando o nosso gozo está no Deus Todo-Poderoso. Quando o nosso prazer está no ser de Deus. Enquanto não houver uma centralidade dessa forma, meus irmãos, a busca pela alegria será uma busca em vão. A busca pela satisfação do coração, ela será uma busca eterna, constante. Uma busca que não vai ter fim, porque não se encontrará o fim que é a relação de vida com Deus. Por isso é necessário algo que nós tantas e tantas vezes já falamos. A palavra do Senhor fala em conversão, mudança de caminho, mudança de direção. Mudança de direção, saindo da direção que os nossos próprios pés trilham, para o caminho em que Deus agora abre e os nossos pés precisam trilhar. São aqueles caminhos, ou aquele caminho que Jesus chama de caminho estreito. O caminho da salvação, o caminho do prazer, o caminho do gozo, o caminho da alegria que Paulo aprendeu a viver em sua vida e que ele mostra que desembocou em um contentamento. Contentamento significa uma vida satisfeita. Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Significa que o coração de Paulo estava satisfeito, que ele encontrou o sentido verdadeiro do gozo para a sua vida, do prazer que realmente a sua vida tinha. E conhecendo bem os exemplos que Paulo dá sobre si mesmo, a vida dele, depois do encontro com Jesus no caminho de Damasco, só foi tristeza, perseguição no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas, que agora ele estava se tornando alguém de costas, virando as costas para ela. De um judeu zeloso, um judeu fervoroso dentro dos seus valores. Agora, meus irmãos, como um cristão, ele se coloca no meio de todos aqueles que também estavam sendo perseguidos por pessoas como ele, o apóstolo Paulo, que os perseguia. E Paulo, ele enfrenta injúria, ele enfrenta mentiras, ele enfrenta prisões, ele enfrenta na prisão açoites, né, surras de chicotes. Ele vive abandono. Ele vive necessidade, precisando da ajuda de outras pessoas. A mutualidade que ainda falamos hoje pela manhã, não é? Deus levanta pessoas também para encorajar Paulo. Deus levanta pessoas para mantê-lo dentro da sua obra, dentro do trabalho que ele estava realizando. Então, meus irmãos, nós vemos Paulo dizendo, eu aprendi a viver contente, eu encontrei o caminho da satisfação. E ele disse, eu encontrei o caminho da satisfação e o caminho da satisfação é Cristo, que me fortalece. Por isso ele diz, eu posso todas as coisas. Eu posso viver em situação de escassez, em situação de abastança, em situação de sofrimento, em situação em que o sofrimento é menor. Eu aprendi a viver nas situações boas e nas situações ruins, eu aprendi a viver contente nelas, porque eu aprendi o caminho estreito da vida com Cristo. E esse caminho da vida estreita, meus irmãos, ele começa com a mudança de direção. O apóstolo Paulo, ele se torna um exemplo disso. Ele está a caminho de Damasco perseguindo. Naquele momento, entre aspas, quando ele cai do cavalo, ele tem aquele encontro com Cristo. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. A sua vida muda de direção, literalmente. E ali, a sua vida muda espiritualmente de direção. Ele encontra-se pessoalmente com a pessoa de Cristo Jesus e a sua vida é transformada. Cristo vem até ele.
eles se encontram. E nesse encontro, a vida de Paulo, ela muda completamente a sua direção. Então, o prazer cristão existe em viver, meus irmãos, para a glória de Deus, e para isso é necessário que haja conversão em nossas vidas. Nossa vida mude de direção. E essa mudança de direção começa com o nascer de novo. Ser regenerado, ter a vida manifesta e dessa forma tomar com os próprios pés em todo o fortalecer de Deus uma nova direção na vida. A necessidade de conversão, ela é uma necessidade real, porque sem ela, meus irmãos, nós não vamos absolutamente caminhar em novos trilhos. Se não caminharmos em novos trilhos, nós não conseguiremos viver a vida com Deus na relação do contentamento que é tão necessária e que buscamos tanto. Se Deus se alegra com a nossa alegria e a nossa alegria está no Senhor, e estar no Senhor implica em sermos convertidos e termos uma vida convertida, termos uma vida transformada, e essa transformação ela traz a nós o contentamento, nós vemos que isso reflete a razão da nossa criação. Deus nos criou para a sua própria glória. É assim, o homem foi criado para a glória de Deus. Os nossos símbolos de fé falam sobre isso. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar do relacionamento com Ele por toda a eternidade. Então Deus nos criou para a sua própria glória. E fomos criados assim, como somos, à imagem e semelhança de Deus, para que através do que somos, com a imagem e semelhança de Deus, nós refletíssemos a glória do Deus Criador, a glória do Deus mantenedor, a glória do Deus providente, a glória do Deus que, através de nós, é glorificado dentro da perfeição dele, que se reflete em nossa vida. E acontece mesmo na imperfeição de cada um de nós. Irmãos, nós somos feitos para a glória do Deus eterno e para refletir esta glória. Isaías, no capítulo 43, ele diz o seguinte, versos 6 e 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Ele fala do seu povo, ele criou o seu povo para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor, para a sua exaltação. E desta forma, meus irmãos, a nossa obrigação, ela é de refletir a glória de Deus através da nossa própria existência. As Escrituras dizem que Deus criou o homem para a sua própria glória. Mas, irmãos, ela também afirma que nós, como pessoas e como seres humanos, nós falhamos em glorificar a Deus. Nós falhamos em nossa relação de vida com o Senhor, em nossa relação de vida, o glorificamos para o glorificar quando deixamos de glorificar. Veja o que Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 1, versos 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus
do Deus incorruptível e semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Meus irmãos, Deus, seguramente, ele não será mais glorioso do que ele é. Não somos nós que vamos estabelecer o limite ou o teto da glória divina. A glória divina, ela é infinita, ela não tem limite. E nós não vamos conseguir absolutamente transpor a esse limite ilimitável. Deus não pode ser glorioso mais do que ele já é em sua própria pessoa. Glorificar a Deus, meus irmãos, significa reconhecer a glória dele e valorizá-la acima de todas as outras coisas e fazer com que ela seja conhecida. Isso diz respeito diretamente à vida de todas as pessoas. Não há dúvida nenhuma que Deus ele é e será glorificado na vida de todos, inclusive dos ímpios. Isso vai acontecer dentro de uma ação condenatória, dentro de uma ação em que a honra de Deus ela acontecerá no seu ato de justiça. Mas vejam, meus irmãos, nós sempre dizemos que vivemos para a glória de Deus, fazemos para a glória de Deus, mas não é o que reflete a nossa vida de maneira direta. Nós, meus irmãos, devemos entender que Deus é glorificado quando nós, de maneira bem simples e plena no nosso coração, expressamos gratidão. Sermos gratos de fato, sermos gratos de profundidade dentro do nosso ser. A gratidão, ela é uma das mais ricas expressões da glorificação que devemos ao nosso Deus. Mas não apenas isso, nós devemos demonstrar confiança. Nós voltamos um pouco no tempo e vemos quando Deus chega, diz a Abraão: Abraão, pega a lenha, o fogo, o cutelo e sobe ao monte para o sacrifício. E Abraão diz: Senhor, e o animal para o sacrifício? E através do mensageiro de Deus ele recebe a seguinte mensagem: Deus proverá. Meus irmãos, Abraão ele não discutiu. Abraão ele sobe para o monte, ele leva a madeira, ele leva o fogo, ele leva o cutelo, ele leva tudo aquilo que era necessário para o sacrifício a Deus. E quando ele está ali, Deus pede a Isaque em sacrifício. Irmãos, a expressão de Abraão foi uma expressão em que a dúvida não se ocupou do seu coração. Nós vamos observar depois a sua convicção. As Escrituras dizem que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis, elas haverão de se realizar. E Abraão alimentou o seu coração com essa convicção. Deus havia dito de maneira muito clara, havia feito uma promessa de que faria dele uma grande nação. E faria dele numa relação de sucessão. Isaque era o filho da promessa. E ele estava pronto a pôr fim à vida de Isaque naquele momento, em uma relação de confiança na promessa de Deus. Abraão não duvidou, ele foi para sacrificar Isaque. As Escrituras dizem que a sua confiança em Deus era tão grande que se ele, naquele momento, sacrificasse Isaque como um sacrifício agradável ao Deus Todo-Poderoso, Deus tinha poder até para ressuscitá-lo, para dar sucessão a ele
para que o povo fosse formado como o próprio Deus havia prometido. Uma promessa estava estabelecida. Meus irmãos, Deus é glorificado quando a gratidão acontece e quando a confiança se manifesta. E ele foi lá, não por atrevimento ou ousadia, mas foi por confiança, e com certeza ele vai com o seu coração de pai dolorido, mas como um coração de filho grato e obediente. Ao mesmo tempo em que ele tem o seu filho para ali executar e exercer um sacrifício, ele tem a Deus como Pai para ser a providência da sua vida. E Deus de fato proveu. Onde é que está o animal para o sacrifício? Deus proverá. Quando ele levanta as mãos para sacrificar Isaque, a ordem de Deus vem: para, não faça isso. E ele encontra o animal entrelaçado nos ramos ali do lado para que ele fosse sacrificado. Irmãos, glorificar a Deus significa reconhecer a existência, reconhecer a grandiosidade, reconhecer a glória do Senhor e dar valor mais a ela do que a glória pessoal. Nós gostamos de glória, mas a glória de Deus tem que sobrepor a nossa própria glória. E depois, meus irmãos, nós vemos que isso precisa acontecer. E como disse no início, o ser humano, ele é alguém que vive em profundo desespero. Meus irmãos, todos nós deixamos de dar glórias a Deus. E quando deixamos de dar glórias a Deus, nós entramos em desespero. E Paulo diz isso. Deixamos de dar glórias ao Deus Todo-Poderoso e demos a glória de Deus à imagem da sua criação. As aves, os répteis, os mamíferos, o próprio homem. Nós deixamos de dar a ele a glória como era devida. Porque Paulo afirma: todos nós pecamos e estamos destituídos da glória. Todos pecamos. Todos nós estamos condenados e carecemos da graça. Carecemos da manifestação de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, a nossa busca por prazer de Deus nos mostra que estamos condenados e que o que Deus oferece a nós é um gozo e que, meus irmãos, a condenação não é a ausência dele. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estamos condenados ao inferno como seres humanos, todos indistintamente. O que fez a diferença e agora não vamos para lá foi a manifestação do amor de Deus sobre cada um de nós. Falar do inferno não é agradável, né? E tem se pintado uma figura muito pouco bíblica do que é o inferno. O inferno, um lugar de ausência de gozo, de ausência de prazer, é um lugar de limitação dessa alegria. É mais do que isso, as escrituras dizem que é um lugar terrível, um lugar de choro, de ranger de dentes, um lugar onde vai se pedir a própria morte e não vai ela acontecer mais porque ela já não vai existir. Mostra um lugar de grande e profundo sofrimento. E isto revela o caráter da nossa vida, no desespero que nós caminhamos e para onde caminhamos. É uma historinha, só uma história, que afirma que essa historinha diz que uma pessoa, né, ela morreu
E depois da sua morte, Deus então chega a ela e diz a ela o seguinte: você tem céu e inferno para escolher. É por história, meus irmãos. Não tem nada de fato. E é heresia se for colocado dentro das escrituras. Mas só uma história, né, para relatar o engano da vida sem Deus e do que Satanás oferece, com aspas aqui, aos cristãos. Aquilo que é doce na boca e quando desce para o estômago é amargo e ruim, terrível. E Deus fala: olha, você pode escolher, né, entre o céu e o inferno. Então, para que você faça uma boa escolha, eu vou te dar a oportunidade de deixá-lo conhecer os dois lugares. Então ele chega no céu, em primeiro lugar, olha e ele vê aquela calma, aquela tranquilidade, aquela serenidade, uma vida de muita tranquilidade, uma vida de muita paz. E ele chega agora. Deus fala: então agora você vai conhecer o inferno. Ele desce até o inferno e quando ele chega no inferno, né, o elevador abre as portas, ele olha, ele vê festa, as pessoas bebendo, toda aquela aparente alegria, toda aquela festança. Aí fala: puxa vida, isso é muito chato, aqui é legal. Né? Ele vê ali Satanás, os capetinhas vindo lá para recebê-lo, levam-no, ele começa a conhecer pessoas que vêm, oferecem a ele bebidas, as mulheres que vêm e se aproximam dele. Ele fala: não tenho dúvida, é aqui que eu vou ficar. Então ele vai lá até Deus e chega e fala: Senhor, eu já escolhi. Escolheu bem? Claro que escolhi. Aqui é legal, mas não é muito meu tipo. Eu sou mais agitado, eu gosto mais, não é, das baladinhas da vida, da alegria, e aqui não, parece que não tem muita alegria. Ele falou: então tá bom, é a sua escolha. E ele desce. Quando abre a porta do elevador, ele olha, e logo de cara ele é arrancado de dentro do elevador e ele é colocado para trabalhar. Ele já começa a apanhar, a pessoa começa a maltratá-lo. Ele fala: "Opa, peraí, quero falar aqui com o chefe." E o chefe chega e vem e fala: peraí, eu vim para cá, aqui era completamente diferente. E o chefe chega e diz a ele: fala, quando você veio para cá, nós estávamos em campanha, nós queríamos te ganhar. Agora a realidade é essa aqui, olha. Agora você vai amargar a dor da sua escolha, e essa é a sua escolha, né? E a escolha era de sofrimento. É uma ilustração. Mas de fato, dentro dessa ilustração, as escrituras dizem que em Adão nós fizemos uma escolha, e a nossa escolha, meus irmãos, foi a de viver longe de Deus. Não tomem aqui a ilustração, né, só uma ilustração, como um fato verdadeiro, como escolha nossa. Eu vou até o céu, vou escolher isso ou aquilo. A nossa escolha, ela é uma relação, meus irmãos, em que escolhemos em Adão viver longe de Deus. Essa foi a escolha, não é uma escolha entre o viver com Deus ou viver sem Deus. Isso aconteceu lá atrás em Adão, ele tinha essa liberdade e nós herdamos toda essa escolha. E agora a nossa escolha é a escolha feita em Adão e nós escolhemos viver sem Deus. Mas sem ilusão nenhuma. O mundo hoje ele tenta nos iludir. E tenta iludir-nos com prazeres que desaparecem, que não existem. Que não existem dentro de uma consistência de fato que nos dê segurança, que nos dê, meus irmãos, bem-estar, que nos dê, meus irmãos, o contentamento de fato e a satisfação que é tão necessária. Então nós vivemos em uma situação de grande desespero. Desespero porque nós vivemos como pessoas prazeres momentâneos, com um coração extremamente amargurado, um coração extremamente instável.
Um coração que olha e procura e não consegue encontrar. Porque esse encontro, ele só acontece quando somos encontrados pelo Deus Todo-Poderoso. É por isso, meus irmãos, que Deus, ele diz aqui: eu lhes darei um novo coração, um novo caminho. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de lhes fazer o bem. Porém, o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Deus é aquele que tem condição para fazer isso. Somente Deus. E olhe que se o fim principal do homem é viver uma relação com Ele, gozando desta relação por toda a eternidade, e isso glorifica o Senhor, Deus diz: eu vou transformar o seu coração. Vou colocar nele temor, para que eles nunca se afastem. É por isso que o começo da sabedoria é o temor ao Senhor, e bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é este. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ser humano. E aí Deus diz: com isto eu alegrarei ao meu coração. E por causa deles agora, desses que temem, eu vou fazer a eles o bem em todo o tempo. O apóstolo Paulo recebeu o bem em todo o tempo. E eu estou usando Paulo porque ele é alguém que, quando nós olhamos, vemos o seu sofrimento, em contraste com o sofrimento, vemos também o gozo do seu coração e a força renovada de Deus. E ele mesmo diz: eu pedi a Deus que me livrasse do espinho. Mas esse espinho existe para que eu não me ensoberbecesse. E a resposta de Deus a Paulo foi: a minha graça te basta. E Paulo diz: quando eu sou fraco é que sou forte, porque nesses momentos o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. E nós terminamos, meus irmãos, exatamente com o cumprimento dessa promessa que há aqui no livro do profeta Jeremias. Ele diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meus irmãos, Jesus veio para mudar a triste realidade de um coração em desespero. Veio para dar gozo ao coração. Jesus veio para dar a nós um coração de fato satisfeito. Um coração, meus irmãos, que consiga entender o sentido do contentamento e entender que o contentamento não está agora na ausência das dificuldades e das lutas, mas está na segurança e na certeza de que Deus, ele nos dará toda a força necessária para viver cada uma das situações. É por isso que Paulo, ele afirma: eu aprendi a viver contente, que eu posso, tudo eu posso, porque Cristo me dá força para vencer cada uma das situações. Irmãos, a conversão a Cristo é o abençoado caminho da alegria e do prazer cristão. E essa conversão, meus irmãos, ela acontece conosco a todo tempo, a todo instante, a partir daquele momento em que a nossa direção de vida mudou e passamos a olhar para Deus como o Deus da vida de cada um daqueles que agora nele confiam. Não é uma situação simplesmente de crer, mas é de ter uma vida convertida de fato, depois de ter sido regenerada pela manifestação graciosa de Deus em Cristo Jesus. Crer não é tudo. Até os demônios creem e tremem e serão condenados ao sofrimento eterno, junto com todos aqueles que em Adão fizeram a escolha de viver desgarrados do Deus Todo-Poderoso e rebeldes a Ele. Irmãos, graças a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que para a sua honra e para a sua glória
alcançou-nos com o seu grandioso, único e profundo amor. Irmãos, em Cristo Jesus, a nossa história foi mudada. Em Cristo Jesus, nós encontramos, de fato, satisfação para o nosso coração. Em Cristo Jesus, nós encontramos o contentamento. E é por isso que as Escrituras nos afirmam que Deus se alegra em nossa alegria, porque a nossa alegria está no Deus Todo-Poderoso. Fora dele não há alegria, fora dele não há satisfação, fora dele não há gozo, fora dele não há contentamento. E ele em Cristo esteja nos abençoando e nos ensinando o caminho de uma vida perfeitamente contente. De uma vida em que o nosso coração seja satisfeito. Mas lembre-se, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Nós vamos, meus irmãos, orar ao nosso Deus e logo depois nós vamos para um momento de louvor, um cântico que já creio que da década de 80, década de 90, que os Vencedores por Cristo gravaram e que reflete um pouco daquilo que nós conversamos juntos aqui nessa noite. Ele diz no seu início: Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Vamos orar? Nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado que gozo existe na vida contigo. E o contentamento, de fato, ele representa uma vida de confiança, de segurança e de gratidão, Pai. E isso só é possível quando a nossa vida se vê transformada, quando a conversão, Senhor, se torna uma realidade em cada um de nós. Ó Deus, continue a abençoar, Senhor, as nossas vidas e transformar a vida daqueles que ainda precisam dessa transformação, Pai. Precisam ser regenerados, precisam, Pai, ser transformados e transformados, Senhor, para uma relação de filhos do Senhor, para que o desespero desapareça e o contentamento se faça presente. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus então com esse cântico. Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem
Irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo continue com a sua vida, com a sua família e alcance a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que esta bênção seja com todos, hoje e por todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. O pastor John Piper, em seu livro A Teologia da Alegria, diz que o problema do homem não é a busca do prazer nem o hedonismo, mas contentar-se com uma felicidade pequena, terrena e limitada demais. Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as alegrias, a alegria de fruí-lo e glorificá-lo. Os teólogos de Westminster afirmaram que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus e não o homem é o centro do universo. Santo Agostinho disse: Deus, tu nos criaste para ti, enquanto nossa alma não se voltar para ti e não se refugiar em ti, não encontrará descanso. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria. É na destra de Deus que há delícias perpetuamente. A verdadeira felicidade não está nos banquetes do pecado, mas na presença de Deus. O pecado é uma fraude e seu prazer é passageiro. Deus é a fonte da verdadeira alegria. Nele, nossa alma encontra uma festa de verdade. Em Deus, e não nos prazeres deste mundo, é que encontramos a verdadeira vida. Davi era um homem de sucesso, tinha riquezas, prazeres e fama. Porém, foi na presença de Deus que encontrou alegria superlativa e felicidade perpétua. Você também pode, agora mesmo, encontrar em Jesus Cristo, o Filho de Deus, vida abundante, alegria indizível e salvação eterna.